nós também somos abençoados por Deus na área financeira. Prosperidade envolve tudo. E quem está em Cristo Jesus é abençoado em tudo. Diga comigo, em tudo. Inclusive próspero financeiramente, Deus tem isso para você. Você crê nisso? Então, o pastor Jonas compartilhou 8 pontos práticos de forma de você conduzir a sua vida para que você seja exitoso na administração pessoal. E eu quero falar um pouquinho hoje, mais especificamente, sobre as primícias. Diga comigo, primícias. As primícias nos falam de um princípio da palavra de Deus, e é muito importante a gente entender que há poder. Há poder quando a gente entende um princípio espiritual, e isso libera em nós vida, para que nós possamos, na prática, experimentar a consequência de viver debaixo de um princípio espiritual que, sem dúvida alguma, quando você entende a palavra de Deus e ela passa a fazer parte de você, aquilo se torna uma prática, né? Eu já falei aqui algumas vezes que aquilo que você crê define a forma como você vive. Então, quando você crê corretamente em alguma coisa, você vai viver de uma maneira correta. Quando você crê de forma errada, você vai viver de maneira errada. Então, os princípios espirituais afetam diretamente a nossa vida, e eu quero tentar trazer você para a reflexão e revelação disso na minha e na sua vida. Qual que é a importância da revelação a respeito desse princípio? Se você somente recebesse instruções de alguma coisa, como essa, por exemplo, mas não entendesse o motivo dessas instruções, você não teria muito mais dificuldade de praticar? Receber instrução e não saber o motivo daquela instrução, você não sabe o motivo, você só sabe que é uma instrução, vai e faz, mas você não sabe o motivo, isso torna a coisa mais difícil de você praticar. Agora, quando você sabe o motivo, você faz com outra disposição. Sim ou não? Os irmãos me entendem? Então, para a gente compreender as instruções de Deus, a gente tem que começar do princípio, das bases. Entender, por meio da palavra, quais são as práticas, o que uma determinada prática produz. E isso vai produzir em nós fé para quê? Para crer na promessa envolvida em determinado princípio espiritual. Quando você entende uma prática que é baseada num princípio espiritual, isso te dá fé para crer naquele princípio. Todo início de um novo ano, a gente tem essa prática. Prática das ofertas das primícias. Já faz bastante anos aqui que a gente faz isso. Sim ou não? Eu mesmo faz alguns anos que eu tenho essa prática. E eu vou compartilhar com você agora o princípio que nos leva a praticar as primícias. Diga comigo, praticar as primícias. Todo início de ano a gente faz isso. Então eu quero que você entenda de forma que o poder espiritual seja liberado sobre a sua vida para você desfrutar das consequências de viver debaixo desse princípio. Entender o princípio das primícias. O que são primícias? Uma das revelações mais importantes da vida de um cristão é o entendimento de que Deus é o primeiro. Diga comigo, Deus é o primeiro. Deus é o primeiro. Ele é o primeiro na minha vida. Ele é o primeiro na sua vida. Ele deve ser o primeiro na nossa vida. Pergunta a pessoa do teu lado aí. Deus é o primeiro na sua vida, meu irmão e minha irmã? É o primeiro mesmo? Como substantivo, primeiro significa a primeira pessoa ou uma coisa mencionada. Então, primeiro, como substantivo. E como adjetivo, significa um número dentro de uma sequência. No início de um tempo, acima, que tem importância acima dos outros, escalão, que é fundamental, que é básico. O primeiro é fundamental, básico. Diga comigo, o primeiro é fundamental. Fundamental é o quê? É aquilo que é colocado como alicerce, fundamento, base. Ser o primeiro não significa ser uma peça isolada. Não significa estar completamente isolado dos outros, mas significa que aquilo que serve de base para todos os demais que virão depois. Então, ser primeiro é o fundamento para aquilo que vem depois. E esse princípio ele pode ser observado na construção de um prédio, por exemplo. O alicerce vem primeiro e tudo depende do alicerce, sim ou não? Tudo depende de um bom alicerce, porque se o alicerce for ruim, a Bíblia até fala sobre isso, né? Se você construir a sua casa sobre areia, o que vai acontecer? Vai vir o vento e vai derrubar. Mas se você edificar a casa sobre a rocha, quando vier o vento, o que vai acontecer?
ela vai estar firme. Um alicerce construído, ainda que ele tenha muito concreto, ferro e tal, dentro da areia, numa base, num fundamento errado, ele vai ser muito frágil. Mas um alicerce bem construído, numa base sólida, ele vai ser uma boa base para um edifício bem edificado. Então, primícias é colocar Deus como alicerce. Quero falar uma coisa a respeito de tempo, do tempo. Nós não podemos errar na sequência. O que é primeiro tem que ser primeiro. Tem que vir primeiro. A respeito de ordem das coisas, quando eu digo, se eu estivesse anotando, eu ia colocar nota, 2 pontos. O que é primeiro precisa vir primeiro. Numa sequência cronológica dos fatos, aquilo que é primeiro, ou seja, que é prioridade, que é base, que é fundamento, precisa acontecer na sua vida, na minha vida, primeiro. Porque se você não faz o que é primeiro, faz sentido você botar no teto, em cima do telhado, as sapatas, os ferros amarrados e mandar a betoneira derrubar concreto em cima? O que vai acontecer? É bastante ilógico, né? Então, o que é primeiro precisa vir primeiro. Numa construção, quando você erra o alicerce, tudo que você constrói a partir dele, então, é desperdício. Vai desperdiçar, vai ter que fazer de novo. E é assim que muitos vivem. Muitos vivem sem lançar os fundamentos corretos, alicerçados sempre em bases erradas. Então, tudo que faz, por melhor que seja, acaba sendo desperdício de um monte de coisa. De tempo, de material, de dinheiro, de recurso. E no final está cansado e não construiu nada. Na construção de um próximo ano, na construção de um ano abençoado, nós ficamos num alerta espiritual para a gente não tropeçar no princípio. Diga comigo, eu não posso tropeçar no princípio. Por isso é que nós consagramos as primícias do ano. Na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, tanto na Velha Aliança quanto na Nova Aliança, há um posicionamento claro de Deus a respeito da necessidade de todo filho de Deus, de todo cristão, ter Deus como primeiro. Isso é princípio na Velha Aliança, mas isso é princípio na Nova Aliança. É mesmo? É princípio na Nova Aliança. As primícias possuem o poder de determinar todo o restante. As primícias do seu tempo vão determinar o restante do seu dia, sabia? As primícias do teu tempo determinam o restante da semana, determinam o restante do mês, determinam o restante do ano que você vai ter. A primícia do teu tempo. Se você nunca ora, se você acorda e nem lembra de dizer, Senhor, muito obrigado porque eu sou amado, Senhor, muito obrigado porque eu tenho vida. Se você sempre acorda atrasado, mas mesmo atrasado, você fala assim, já que eu estou atrasado mesmo, então, aí você pega, põe o fone de ouvido e vai para o busão e ouve pancadão, né? Vai para o ônibus ouvindo qualquer coisa que não edifica, você não está colocando a primícia do teu tempo diante de Deus. Isso vai refletir no seu dia, tenha certeza disso. Mas não tenha dúvida de que isso vai refletir no seu dia. Agora, se você se deixa ser cheio de Deus... vou dizer uma coisa para você. Eu fiz muito isso, né? Botar o fone de ouvido... mas não foi ouvir pancadão, tá? Cuidado com as palavras, né? Mas eu fiz muito isso. Saía para trabalhar, ia para o metrô, punha um fone de ouvido e ouvindo uma canção e lendo a Bíblia. Fazia isso, né? Na época eu não tinha smartphone e nem tinha tablet, então eu levava a Bíblia mesmo, aquelas biblionas, tijolão assim, que tinha que ficar aqui. Tinha às vezes até que passavam uns irmãos do fogo da Assembleia de Deus, já aconteceu mais do que uma vez. Varão de Deus, aleluia! E eu aqui na escada rolante lá da Pinheiros. Olhava, aleluia. Estava com fone, né, irmãos? E eu chegava com o coração aquecido no trabalho. E por muitas vezes, as pessoas que trabalhavam comigo falaram assim, nossa, às vezes o ambiente está pesado aqui, você chega, entra uma paz junto com você. Essa paz é a minha paz? Não, é a paz que vem de Deus. Sabe por quê? Porque mesmo que eu acordei atrasado e que eu me arrumei em 3 minutos, eu usei aqueles 2 horas que eu tinha ali para estar em comunhão com Deus. Então, assim, por mais que você se sinta acusado que você não está conseguindo acordar meia hora antes para orar, não deixa a vaca para o brejo. Sabe por quê? Condenação. Lembra do ciclo do pecado? Eu falei disso com os homens. Eu vou pregar isso aqui um dia, domingo. Mas o ciclo do pecado, ele é terrível. Que ele termina na condenação e quando você se sente culpado e condenado, o que acontece? Você fala, já não tem mais jeito, vou pecar de novo e está tudo certo. Mas quando você se liberta da condenação e não permite que Satanás fique buzinando condenação na sua vida, o que você faz? Não, apesar da minha falha de não ter acordado mais cedo e de não ter conseguido orar
1h40 antes de sair para trabalhar, eu vou estar em comunhão com o Espírito e a primícia do meu tempo vai ser de Deus, mesmo no ônibus lotado, cheirando o sovaco do povo que logo cedo não passa desodorante. Mas eu vou sentir a presença de Deus aqui nesse negócio. Isso é uma decisão do coração. Agora, se você sai ouvindo o pancadão, o que vai acontecer? Na hora que você sentir o cheiro do sovaco do cidadão no busão, você vai murmurar. Você vai falar, meu Deus, mas que cheiro terrível. Esse povo não tem modos, nem passa desodorante logo cedo. Eu tenho certeza que a pessoa que está do teu lado está cheirando bem, né? Domingo, 5h30 da tarde, ele tomou aquele banho gostoso. Você não precisa chegar muito perto, não, mas dá uma suspirada e fala, ô irmão, sinta o perfume de Cristo. Se você está do lado da sua esposa, do seu marido, queria estar do lado da minha agora. Cheira ele, cheira ela, fala, uau, perfume de Cristo. Aleluia. Mas nem sempre é esse cheiro. E aí você é derrotado por você mesmo quando a primícia do teu tempo não é para o Senhor. Sabe por quê? Você está vivendo o quê? Na alma pura. Então, a primícia do tempo ela é importante por quê? Porque ela vai determinar todo o seu dia. Quando você tem uma semana na presença de Deus, todos os dias vivendo isso, o que vai acontecer no fim de semana? Você vai chegar no culto, você vai ser labareda de fogo. Você não vai chegar no culto para ser cheio. Você vai chegar no culto cheio. Se tiver alguém vazio, vai ser cheio porque ficou perto de você. Você está entendendo o princípio? Eu estou falando de finanças aqui. Mas é o princípio de dar a primícia. Então, um crente cheio do Espírito é aquele que sabe dar a primícia do tempo para Deus. Então, esse princípio é importante. Vai afetar o decorrer das outras coisas. Na Bíblia, a gente vê claramente isso. E o mesmo vai valer, esse princípio que eu estou falando para você, o mesmo vai valer para os seus sonhos, para os seus recursos financeiros, e aonde quer que você empreende, as primícias vão determinar o restante. Então, diga comigo assim, nos meus sonhos, nos meus recursos financeiros e no meu tempo, as primícias vão determinar o que eu vou colher. Romanos 11:16, o apóstolo Paulo está ensinando o seguinte, e se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, se a primícia da massa é santa, então toda a massa se tornará santa. A gente vê esse princípio lá em Mateus 6,33 também. Buscai primeiro o quê? O reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o quê, irmãos? O reino de Deus. Então, tudo que nós fazemos nos nossos sonhos, com os nossos recursos financeiros, com o nosso tempo, se nós colocamos Deus em primeiro lugar, isso vai refletir claramente naquilo que nós vamos experimentar do todo do tempo, do todo das finanças, do todo dos nossos sonhos, que na verdade não são nem os sonhos que nós sonhamos egoisticamente, muitas vezes. Nós não tratamos Deus da seguinte maneira, Senhor, está aqui tudo que eu desejo, faz para mim. Não, nós simplesmente recebemos dele aquilo que ele quer fazer por nós, e com alegria nós vivemos aquilo que é a vontade dele para nós. Isso é estar em Cristo, é saber a plena vontade, perfeita vontade de Deus para nós. Quantos dizem amém? Amém? A questão é que nós vamos dar as primícias do nosso dinheiro, do nosso tempo, do nosso propósito de 2018 para alguém. Para alguém você vai dar. Diga comigo, para alguém você vai dar as suas primícias. Vai. Vai. Um ano tem 12 meses, 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, e também tem os segundos aqui. 31.536.000 segundos. É tempo a dar com pau. Durante o ano, cada um de nós recebe rendimentos. Alguns ganham milhares de reais aí. Aleluia. De repente isso pode ser para você uma profecia. Outros ganham dezenas de milhares de reais. Eu comecei o ano de 2017... E eu falei para minha família assim, esse ano nós não vamos poder viajar para lugar nenhum de férias, não tem. Aí o Senhor Jesus me mandou para a Europa por 15 dias e tirar mais uma semana de férias com meus filhos. Ele mandou. Ele que deu. Foi ele quem fez. Você acredita? Uns acreditam. Mas foi ele que fez. Você deve estar me achando agora bastante metido, né? Fala assim, o pastor não é metido, não. Ele só está testemunhando o que Deus fez. Tem gente que nem fala para o vizinho que eu não sou metido. Mas eu te amo mesmo assim.
Mesmo achando que eu sou metido, eu sou filho de Deus. O Senhor tem me amado de uma maneira tão preciosa. Então, você vai receber muita coisa de Deus no próximo ano de 2018. Deus vai te dar muito. E eu vou dizer para você, a premissa daquilo que Ele vai te dar é a chave, porque a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê. Então, para alguém você vai dar as premissas. Durante um ano você executa um monte de projetos, você faz um monte de coisa, você começa o ano cheio de coisa para fazer. Você às vezes quer comprar uma casa nova. Quem aqui quer comprar uma casa nova? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Quantos irmãos querem comprar uma casa nova? Diga de novo. Quem aqui quer comprar uma casa nova? Diga amém. Amém. Pode ser em Indaiatuba? Ô louco, olha aí, os irmãos. Vamos plantar. Metade da igreja vai para Indaiatuba? Aleluia. Você já pensou Deus te dar uma casa bonita, num terreno de 1.000 metros quadrados, 500 metros quadrados? Aquela frente de 15 metros, com piscina para você receber o pastor, porque eu vou fazer a obra lá, né? E churrasqueira. A piscina não faz nem tanta questão, mas churrasqueira. Aí eu passo domingo com você lá, e a gente ministra à noite, e é cheio da vida de Deus. Aleluia! Quem quer ser abençoado pelo Senhor, diga amém. Então, isso faz parte, você sonha. Você pode estar sonhando em comprar um carro novo, sonhando em fazer uma faculdade. Quem sonha em fazer uma faculdade ano que vem? Está meio desanimado esse amém, né? Saiba que para chegar na casa é melhor você tentar fazer a faculdade primeiro. Eu vou falar de novo para os jovens me ouvirem. Tem jovem desse lado aqui? Tem uns jovens aí. É mais fácil chegar na casa se você fizer a faculdade primeiro. Então, quem deseja fazer uma faculdade aqui, diga amém. Então, faça. Se dedique nisso. Então, você tem planos, tem propósitos. E Deus quer ser o alicerce de tudo aquilo que você vai fazer no ano que vem. Deus quer ser a base para isso tudo. Ele precisa ser a base para que você experimente as consequências de Ele ser o primeiro. Então, dar as primícias é colocar Deus como base de tudo aquilo que você vai edificar no próximo ano. Essa é a única maneira de ter um próximo ano bem-sucedido, abençoado, colocando Deus em primeiro. Diga, colocando Deus em primeiro. Deus é muito gentil e Ele nunca vai te forçar, Ele nunca vai te obrigar a colocá-lo em primeiro lugar. Mas se você resolver incluir Deus nos seus planos, eu tenho certeza que Ele, sendo o primeiro, você vai ser muito abençoado pelo Senhor. Então, eu espero que tenha ficado claro para você qual que é o princípio da primícia. É colocar Deus em primeiro lugar. Isso vale tanto na velha aliança como vale na nova aliança. Pastor, mas na nova aliança tudo não é conquistado pela graça e pela fé por meio de Cristo? Exatamente. Até aquilo que você conquista na sua carreira, a casa, o carro e tudo isso, é por causa do amor de Deus. Deus, Ele te dá a condição para ter. E você sabe o que é muito interessante? Você sabe por que você coloca Deus em primeiro lugar? Por que você coloca Deus em primeiro lugar? Porque você é muito disciplinado? Porque você consegue acordar todo dia de manhã, 1 hora antes, vai lá, ora, e aí você fala, uau! E vou falar para você, é bom demais quando você emplaca uma semana inteira, por exemplo, acordando todo dia 1 hora antes, ora 1 hora e vai trabalhar, você fala assim, eu tô crente demais. O negócio agora está... Segura, eu quero agora um endemoniado no metrô, eu não quero... não é assim que você pensa? Fala a verdade se não é assim que você pensa. Porque eu penso também. Por que na semana do encontro a gente acha que tem que jejuar 7 dias? Porque é a hora de expulsar os demônios. Porque é a hora de pregar o evangelho. Porque é a hora... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. É muito bom você estar na presença de Deus e você se esforçar para fazer o melhor que você puder. Mas tudo que você faz fora da graça de Deus, o Senhor rejeita. Porque o trabalho do teu próprio esforço não tem valor nenhum para Deus. É trapo de imundícia, diz Isaías, capítulo 64. Tudo que você faz tem que ser na dependência dele, sabendo que você está conseguindo acordar mais cedo, é porque ele fez aquilo em você. Porque a hora que você começar a achar que você está fazendo porque você conseguiu pelo seu próprio esforço, já não é mais Cristo. E aí a obra de Cristo perde o valor. Por quê? Porque na hora que você expulsar um demônio, você vai achar que foi porque você orou, foi porque você jejuou, foi porque você fez alguma coisa. E aí a obra de Cristo já não tem tanto valor assim. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Então é tudo baseado na obra de Cristo. Mas pastor, então eu não preciso jejuar, então eu não preciso orar, muito menos entregar meu dinheiro, oferta de primícia, dízimo. O que é isso? Eu não preciso, Cristo já fez. Não.
Um coração apaixonado, aquele que foi conquistado pelo amor de Deus, ele não dá só 10%, ele não oferta só uma vez no ano, ele não olha para a necessidade do próximo e é indiferente àquilo. Quem é apaixonado por Deus anda e caminha no pulsar do coração de Deus. E o pulsar do coração de Deus é voltado para o reino. Quando você oferta, quando você dizima, quando você entrega aquilo que Deus mandou você entregar, você não está fazendo porque Ele mandou, você está fazendo porque o teu coração é conquistado por Ele. E o pulsar do teu coração está na mesma sintonia do dele. Se o dele faz... você vai no... se o dele faz... o seu faz... Sabe o que eu fico pensando? A gente estava aqui e eu comecei a compartilhar com os irmãos sobre Efésios 3. E Paulo diz, por causa disso, Efésios capítulo 3, versículo 14, por causa disso, eu me prostro de joelho diante do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa disso, e aí você já sabe o que é o isso. Tudo bem? Mas eu fico pensando em Paulo na prisão junto com Silas. Na hora que ele se postou de joelho, devia estar não tinha música, não tinha teclado. Não chamaram Davi, porque já tinha ido naquela hora, não dá para tocar harpa. Mas ele se prostrou de joelho e devia ser aquele pulsar do coração amoroso do Pai. Eu entendi. E ele passava por tribulação naquele momento. Então devia ser um pum, 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 no compasso do Senhor. Mas na hora que ele estava na prisão, com Paulo e Silas, a Bíblia fala que veio um terremoto e abalou as estruturas. Quem lembra dessa passagem? Aí, irmãos, eu acho que o negócio ficou rock and roll. O Deus mandou anjo, vamos todo mundo para lá. E começou a abalar. E as pisadas fortes, e o pulsar forte do coração de Deus, na intensidade, porque a Bíblia diz que eles cantavam um hino. Eles cantavam, que queria saber que letra era, que hino era esse. Mas o apóstolo Paulo falava muito, era do amor e da graça de Deus. Ele devia cantar alguma coisa, sei lá, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Aí ele olhava para Silas, vamos cantar aí, rapaz. E a lágrima devia estar descendo no rosto. E o ambiente começou a esquentar. E o pulsar do coração começou a esquentar. E alguém que se sentia amado ao ponto de dar tudo. O camarada era hebreu de hebreus. Puro, sangue puro. Ensinado na lei. Abriu mão de tudo aquilo que ele tinha. Perseguidor dos cristãos. Estava agora encerrado numa prisão. Mas o coração dele era para dar tudo. Não era para dar 10% daquilo que ganhava. Não era para dar uma ofertinha, para abençoar a Mariazinha, a Chiquinha, o João. Não, era para dar tudo. Era para dar a vida. É para compartilhar o pão. É para dar o carro, dar a casa. É para viver a vida como eles viveram na igreja primitiva, plantada em Atos dos Apóstolos. Tudo é de Cristo. Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque dele, por ele e para Ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente. Amém! Foi o apóstolo Paulo que escreveu isso também. Então ele estava disposto a entregar tudo. E às vezes a gente fica falando aqui de dar uma parte. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você entendeu que tudo é de Deus, entregar aquilo que você entende que é um princípio espiritual para que você seja abençoado, é muito simples, é muito tranquilo, é sem dor. Pergunta para a pessoa do teu lado assim, normalmente quando você dá qualquer coisa, tempo, dinheiro, recurso, amor, vida, normalmente quando você dá, dói muito? Pergunta para a pessoa do teu lado, dói demais? Talvez ele não responda, talvez ela não responda. Mas esse é o princípio espiritual da palavra de Deus. Então eu vou falar rapidamente o que nós faremos, né? Até para orientar os irmãos. Hoje é a última ceia do ano. Aleluia, mas eu por mim podia ter mais umas 3, né? Mas o seu, graças a Deus, eu sei que foi louvando a Deus, né? Por essa ceia do ano. Aleluia. Eu te amo demais, irmão Francisco. O culto sem você, ele fica assim... A gente sente falta. Quem sente falta do irmão Francisco aqui, diga amém. Glória. Olha aí, irmão Francisco. No final, dá um abraço nele e fala para ele, você é importante na minha vida. Eu te amo demais, meu irmão. Então, o que a gente vai fazer? Hoje é a última ceia.
Então eu quero orientar os irmãos, porque eu sei que muitos vão viajar aqui. Quem que vai viajar de férias, diga glória a Deus. Ah, os irmãos estão abençoados, hein? Se quiser fazer uma boa ação, lembra de mim lá na hora que você estiver se divertindo e ora por mim toda vez que você for comer. Você não precisa me levar na viagem, mas você só ora por mim toda vez que você for comer. Fala, Senhor Jesus, abençoe o pastor Rodrigo e a sua família. Amém. Você faz isso? Glória a Deus. Você já deve fazer isso hoje ainda, né? Que eu me sinto tão amado. Então, irmãos, como muitos irmãos vão viajar, junto com o pastor Jonas, nós decidimos fazer a oferta das primícias durante 4 finais de semana. Por quê? Talvez você vai ofertar no próximo final de semana, você vai ofertar quando você voltar de viagem. Mas nós vamos começar, começamos todos os anos entregando o nosso primeiro ao Senhor. Tudo que for primeiro vai ser o Senhor. Já nas últimas semanas, a gente vai fazer, até a primeira semana de janeiro, as ofertas das primícias. Então, nós vamos, a partir do próximo final de semana, a gente está um tempo sem Comuna News, por isso que eu não gravei um vídeo para vocês. Por umas questões técnicas, a gente está ajustando, compramos uma câmera nova que você deve estar vendo aí, está em fase de teste. Nós vamos ajustando as coisas. Então, a gente está numa fase de arrumar as coisas. Então, eu vou mostrar para você, você vai receber isso na entrada do culto no próximo domingo. Você pode pegar o seu envelope para você entregar a sua oferta no domingo que vem, no outro ou no outro. Serão 4 domingos. Mas nós entregamos o primeiro de tudo. E eu quero fazer um propósito com você de entregar o primeiro do tempo, o primeiro dos sonhos e o primeiro dos recursos financeiros. Quantos entram comigo nesse desafio? Primeiro do tempo, primeiro dos sonhos e primeiro dos recursos. Amém? No tempo, eu quero desafiar você a fazer uma coisa. Nós não teremos o culto da virada aqui no prédio. Mas nós vamos ter o culto na parte da manhã, no dia 31, às 9 horas. Qual é o meu desafio para você? Aonde você estiver, às 23h59, você vai parar, respirar fundo, e os próximos 12 minutos, você vai adorar o Senhor. Por que 12 minutos? Porque tem um significado mitológico aí. Não, não é por isso, não. É só para você lembrar, porque a gente precisa de alguns mecanismos para lembrar de umas coisas. 12 minutos, 12 meses do ano, você vai consagrar os 12 meses do seu ano. É só para lembrar. Pastor, e se eu orar 12h37? Irmão, aí você está perdido, viu? E se eu orar 15? Aí eu vou dizer para você, você já vai começar a consagrar 2019. Aleluia. Vai ter gente agora que vai orar até o sol nascer, né? Então, você vai fazer uma aliança junto com a pessoa que está do teu lado, falando, não importa onde eu esteja, não importa onde você esteja, 12 minutos dá até para você fugir para o banheiro de onde você está, e orar ao Senhor. Mas se estiver em família, tem um tempo de... E aí você não precisa fazer uma pregação, não. Você vai só orar, adorar e contemplar o Senhor. Se tiver um violão, se tiver uma música. Mas você vai orar e vai falar, Senhor, eu sou grato por 2017. E eu entrego 2018 nas tuas mãos. Eu te amo. O Senhor é a minha maior bênção. Te servir, é assim que você vai orar. Você não, Senhor, 2018 eu quero em nome de Jesus a casa em Indaiatuba, a casa na praia, eu quero em nome de Jesus, declaro, afirmo, e agora Satanás solta minha casa, solta minha faculdade. Não é para você fazer isso durante esses 12 minutos, né? Não é para ficar, solta. Não, essa hora não é a hora para você ficar, é para você só contemplar o Senhor, porque é contemplando Ele que você parece com Ele, vai sendo transformado de glória em glória, e as coisas vão acontecendo e você nem vê. Amém? Quem está comigo nessa aliança, diga amém. Levanta a mão, quem está. Eu vou olhar, fica com a mão levantada agora, que nem Jesus só que vai tirar foto, não, eu também. Amém, glória a Deus. Então essa vai ser a primícia do nosso tempo, tudo bem? Depois você vai fazer uma lista de pedidos. Você pode usar a folha que a gente vai entregar, mas você pode usar... A Deise, ela faz uma coisa que eu acho tão bonitinho, tão fofinho, ela tem um Moleskine preto, e é verdade, não é preto mais, né? Agora ele está florido, né? É verdade. E ela, sabe o que é um Moleskine? É um caderninho, e ela anota ali tudo aquilo que o Senhor tem falado ao coração e que ela deseja para o futuro. Irmãos, esse negócio nem eu tenho acesso, esse caderninho, nem eu olho, ele é secreto, mas às vezes ela compartilha algumas coisas que o Senhor tem feito, que estavam escritos lá há algum tempo. Tem o hábito de fazer isso, escreva alguma coisa. Escreva algum sonho do seu coração e fala, Senhor, eu desejo isso próximo ano. Eu quero viver essa experiência. Senhor, eu quero comprar minha casa. Senhor, nós estamos planejando mudar de cidade. Nós vamos para Indaiatuba e vamos ajudar a plantar a igreja lá. Aleluia. Casa você quer plantar a igreja comigo? Não, né?
Quem vai para Indaiatuba aqui quer ajudar a plantar a igreja? Diga amém. Amém. Felipe, Miriam, tá fácil pro ano que vem aqui, hein? Só vem, né? Hashtag só vem. Aleluia. Então, você vai colocar lá os sonhos do seu coração. Mas são os sonhos do teu coração? Não. Pergunte para o Senhor. Senhor, quais são? Comece hoje. Senhor, quais são os sonhos do teu coração para mim? O que o Senhor quer que eu faça? Jovem, moço, moça de Deus. Moço, moça de Deus. Eu nunca esqueço quando eu fui fazer minha faculdade. Eu não fazia ideia do que eu queria. Eu queria ser arquiteto e piloto de avião. Aí eu prestei vestibular de comércio exterior e ciência da computação. Não sei por quê. Verdade. É porque, assim, a moça que já estudava na faculdade falou assim, faz isso daí porque ciência da computação é a profissão do futuro. E comércio exterior é legal, porque tem que saber falar inglês. Eu não sabia falar inglês, não tinha computador, nem sabia mexer no computador. Eu datilografava muito bem, porque eu trabalhava no cartório. Mas eu prestei vestibular para essas duas coisas. Sabe por quê? Porque eu orava antes. Fala, Deus, o que o Senhor quer que eu faça? E aí, na hora, eu lembro que eu peguei meus suados R$50 para pagar o vestibular. Falei, meu Deus do céu, eu vou investir R$50 nesse vestibular e eu não sei no que isso vai dar. Irmãos, deu em coisa muito boa. Então, ore ao Senhor. Amém? Fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça na universidade? Ele vai dizer isso para você. Senhor, o Senhor quer que eu compre uma casa aonde? Senhor, que carro que o Senhor me dirige? Coloca um irmão sábio em automobilismo para me orientar. Coloca um anjo teu perto de mim. Senhor, eu quero começar um negócio. Senhor, coloca um empreendedor cheio da unção perto de mim. Eu quero começar minha empresa. Eu quero casar. Quem quer casar em 2018? Diga aleluia. Estamos sem corte, né, aqui. Vou perguntar de novo. Quem quer casar em 2018? Diga aleluia. Você é casado, que você que falou aleluia? Então você vai colocar diante de Deus, mas pergunte para o Senhor antes de escrever. E sobre as suas finanças, na Bíblia, irmãos, preste bem atenção, eu estou terminando. Não tem como a gente desassociar. Todas as vezes que a gente usa a expressão, algo para expressar o nosso coração, muitas das vezes nós vemos dinheiro envolvido. Sabe por quê? Porque o único Senhor que rivaliza com Deus é Mamon. Já viu Jesus falar sobre isso? Mamon rivaliza e rivaliza demais com Deus. E a Bíblia fala lá que você não pode servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a... Então, aonde você investe o seu dinheiro, mostra onde é que está o teu coração. Xiii. Entendeu? Se você investe em dinheiro no reino de Deus, mostra que seu coração está no reino de Deus. Se você investe o seu dinheiro em... Você vai mostrar que você gosta de... Entendeu? Agora, você pode investir em terno novo, sapato de cromo alemão, Ferrari, casa no Alphaville? Pode ou não? Pode, ué. Desde que você também, aliás, não é condicional o que eu vou falar. Alguém pode fazer tudo isso e ainda assim, mais do que proporcionalmente, investir no reino de Deus até em medida maior. Sim ou não? Isso vai mostrar que o coração dela está no reino. Então ela tão abençoada, que além de fazer tudo isso, ainda investe muito no reino de Deus. E normalmente essas pessoas, tem muitas pessoas assim. Você conhece alguém assim? Eu conheço algumas pessoas assim, que têm um coração tão liberado para abençoar, que são poderosamente abençoadas e desfrutam de muito. Então, você precisa entender o que está lá em Provérbios 3, 9 a 10, diz o seguinte: honra o Senhor com os teus bens. Diga comigo, honra o Senhor com os teus bens. E aí continua o versículo: e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém? O apóstolo Paulo fala o seguinte: digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância se fará. Em abundância vai colher. A gente possui a oportunidade de ofertar pelo menos uns 52 finais de semana, 52 domingos tem no ano, ou 53? Por aí, né? 52. Você oferta normalmente por aí. Você tem essas oportunidades. Mas eu queria desafiar você. A um domingo do ano, que é o primeiro domingo do ano, ou o último domingo do ano, em consagração a tudo que acontecerá no próximo ano,
fazer a sua melhor oferta, baseado nesse conselho de Paulo aos Coríntios 2, 9, 6. Que o que semeia pouco, pouco ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Consagre em abundância a primícia do teu recurso financeiro. Eu tenho certeza, Deus vai cumprir a palavra dele. Você não está fazendo uma troca. Você está fazendo porque você entendeu o princípio espiritual. Quantos podem dizer amém? Amém. Então, essa lei da semeadura financeira pode ser abundante na minha e na sua vida. Então, o primeiro e maior ato de generosidade é o investimento que você pode fazer no reino de Deus. Diga, investir no reino é fundamental. E é fruto daquele que ama Jesus. Você sabia disso? Investir no reino é fruto, é consequência, não é obrigação. Se você lida nisso como uma obrigação, você está invertendo a ordem dos tratores aí. E aí vai alterar o viaduto. Você precisa entender que a generosidade do teu coração é fruto de um coração conquistado pelo amor de Deus. Quantos têm um coração conquistado pelo amor de Deus aqui? Digam amém. Amém. Você está entendendo o que eu estou dizendo para você nessa noite? É muito importante você entender o princípio. O princípio não está em que você precisa dar alguma coisa para Deus te abençoar. O princípio está em que você, conquistado pelo amor de Deus, você tem prazer e generosidade em investir primeiro no reino de Deus. E certamente todas as coisas vão ser acrescentadas na sua vida de maneira abundante. Quanto mais abundantemente você investir, mais abundantemente você colherá. E para terminar, concluindo, você pode... A gente entende que o poder do primeiro existe no primeiro e a gente desafia você a orar nessa direção. Eu queria que você orasse nessa direção. Ora, fala, Senhor, o que o Senhor quer que eu oferte na oferta das primícias que o pastor está falando? Qual é o que o Senhor espera de mim nessa direção? O que o Senhor deseja de mim nessa direção? Eu sou teu e eu quero viver alinhado com o teu coração. A tua obra precisa de investimento, Senhor? Eis-me aqui. Você pode lembrar daquilo que eu tenho falado, daquilo que nós temos pregado. Você pode falar, Senhor, o pastor tem falado que o nosso sonho é abrir 2 novas igrejas. Eu sei que isso vai implicar em custos. Você pode falar que nós desejamos e sonhamos abençoar as nações. Sabe uma coisa? Eu falei com você já recentemente sobre isso, mas eu vou enfatizar mais uma vez. Nós temos a unção que nós honramos. De novo, nós temos a unção que honramos. E aquilo que a gente honra é aquilo que o Senhor também nos dá. E eu tenho sentido um desejo forte no meu coração já há algum tempo, e nós temos feito isso. Ofertar nas missões internacionais é semear naquilo que Deus já falou que vai fazer com a gente, de ser uma igreja plantadora de igrejas ao redor do mundo. Quando eu invisto nas missões África, no Paquistão, quando eu invisto na vida do chileno Vergara, na vida do pastor Marcelo, na vida de muitos missionários que eu conheci já pessoalmente, que estão no mundo afora, nós estamos honrando a unção de alguém que já chegou num lugar e Deus vai honrar a nossa fé, porque nós ainda não temos, mas nós estamos semeando na vida de quem já chegou primeiro que nós. Nós cremos na promessa. Quantos creem quando eu falo sobre isso? Nós teremos igrejas ao redor do mundo. Digam amém. Você crê nisso mesmo? Amém. Pergunta para o seu vizinho, vê se o olho dele brilha. Você crê nisso? E eu termino com essa frase, para a gente orar e você semear uma das últimas semeaduras do ano, ofertando e dizimando. A maior colheita da tua vida está associado ao maior plantio também da sua vida.